Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast, o TIRS Cast, na trilha de personalidades. Eu sou Roberto Mazzilli, host do programa da trilha Personalidades. Esta trilha conecta especialistas, profissionais e empresários que fazem a diferença na nossa sociedade. Hoje trazemos como convidada a Crismere Delfino Correia, ou a Cris. A Cris é consultora e especialista no tema que iremos abordar, cultura corporativa. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Roberto. Pessoal, começaremos então nosso podcast, lembrando que o nosso podcast está no YouTube e no canal do Spotify. Bom, o tema sobre hoje é relativo à cultura corporativa, tá? Cris, tu é muito conhecida, né, uma consultora e muito conhecida no nosso mercado sobre esse tema. Eu quero que tu converse um pouco, nos dê alguma orientação no sentido assim, como é que começou tudo isso? Como é que tu foi parar com este assunto? Como é que esse assunto entrou na tua vida profissional? Primeiro, quero te agradecer, né, o privilégio de estar aqui. Eu admiro muito a TIRS, sabe? Já faz algum tempo que eu acompanho vocês e é muito legal vocês incluírem essa coisa da tecnologia com as pessoas, né? Eu sempre digo que pessoas e tecnologia andam juntos para sempre agora, daqui para frente. E cultura corporativa fala talvez um momento muito especial, assim, que fala de pessoas e no mundo tecnológico está mudando tanto, interfere nessas pessoas, portanto, interfere na cultura, né? Eu comecei a trabalhar com cultura já há algum tempo, porque sempre foi uma coisa, como eu sou psicóloga de formação, a cultura é o jeitão da organização. Como quando a gente fala em psicologia, a gente fala do jeitão da pessoa, né? E a cultura é o jeitão daquela empresa, com seus valores, com os comportamentos, com seus dilemas, com seus rituais. E isso sempre me intrigou muito, como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente muda uma cultura? Na verdade, se a gente quer falar de mudança ou quer mudar alguém, a gente sempre pensa como é difícil a gente mudar, né? Como é que a gente tem a pretensão de querer mudar uma outra pessoa ou até mesmo a organização? Então, a cultura já começa por aí. Tem aquela velha frase que pessoas não mudam, né? Elas Enfim, se adaptam, né? se adaptam, a gente sabe exatamente as situações, né, que a gente cita esse tipo de frase. E, enfim, né, falando de mudança, a gente está passando por um período bem conturbado do ponto de vista de mudanças como um todo. E a gente vê que as pessoas parece que não estão preparadas para isso, né? É, porque a mudança, quando a gente pensa em mudar, a gente tem que primeiro acreditar para a gente mudar. Por isso que a gente diz que é difícil mudar. Porque se tu acredita, tu muda. Eu sempre digo isso, regras a gente pode burlar, mas valores a gente não muda. Então, se a gente tem aquele valor, a gente acredita, é mais fácil tu seguir. E no momento que a gente está aprendendo tanta coisa nova, né, mas ele assim, a gente precisa acreditar que toda essa novidade vem para a gente poder aprender e criar novos rituais, novos hábitos e novos valores também, né, para isso. Então, creio que a cultura essa é a minha trajetória, assim, falar de cultura é falar de valores, é falar de rituais, é falar do que realmente aquilo é importante para ti, já que valor é algo que o teu comportamento segue os teus valores, então o que que é importante? E eu sempre acreditei, eu sou uma pessoa assim, que eu qualifico os valores, qualifico as relações, os vínculos, então esse tema combina comigo, assim, né? Na verdade conversa comigo, né? E o mais interessante disso, assim, que a gente observa que se perguntar para diversas pessoas, cada um talvez dê uma definição diferente sobre cultura, né? Talvez tu passe por situações em que determinados clientes teus querem fazer um ajuste na cultura, como se fosse algo que tu fosse lá e Ligar esse manobrar. botão, né? E aí imagino que tu tem que dizer que esse assunto é um pouco mais complexo, que ele vai ter que mexer em várias outras coisas antes, né? Eu recentemente tive um cliente que disse: Não, eu quero um treinamento de 4 horas para a gente mudar a cultura. Eu disse: Sinto muito, não vou conseguir fazer isso, né? Varinha mágica eu não consegui ainda. Porque essa tem um nome que se fala muito transformação cultural. Eu não acredito nisso, porque ninguém transforma, é bem isso, um botão que liga e desliga.
e transforma a cultura, até porque nem acredito, eu acho que se a empresa veio até então, ela tem muitas coisas boas, então a gente faz uma evolução cultural, né. A gente evolui com questões contemporâneas, enfim, questões que são importantes, que tu decidiste, a empresa decidiu mudar, e por isso que ela vai evoluir. Mas a essência, o que ela quer, o que ela fez seu modelo de sucesso também e ela quer que permaneça, deve permanecer. Por isso que a gente diz que fazer uma mudança cultural não é simplesmente mudar tudo, é mudar aquilo que é importante mudar, né. E o que não é importante, tu mantém. Tu faz um processo de poder fazer essa manutenção e qualificar, porque muitas vezes tem elementos culturais importantes, mas não são qualificados pela organização, né, ou não são reconhecidos como importante. Então, isso também faz parte desse processo, assim, de qualificar o que é valorado naquela organização, o que as pessoas qualificam em termos de comportamento, de sistema ou de ritos, né. A gente precisa fazer essa peneira também, né. Perfeito. Cris, a gente acaba sendo colegas na universidade, né? Principalmente na Unicinos, mas eu sei também tua trajetória na PUC e em outras universidades, Uhum, em cursos. E aí tu acaba pegando um pouco os alunos de MBA, normalmente, né? uhum. Como é que é trabalhar esse assunto com os alunos? Tu sabe que a universidade é uma coisa importante, assim, na minha carreira, eu acho que sempre nos desafia muito, primeiro pela quantidade de pessoas diferentes, um grupo aberto, né, e outro porque eles nos incentiva a estar sempre atualizados, imagina mais agora ainda, né, que tem informação muito espalhada, e eu acho que o nosso papel até na universidade é poder plantar curiosidades. Acho que a gente ensina pouco, né, hoje. Até pela quantidade de informação que Sim. temos, né. Mas a gente plantar curiosidade. E cultura é algo que as pessoas têm curiosidade, porque ao mesmo tempo que a cultura não tem algo que tu vai dizer etapa um, etapa 2. Ela é um processo de longo prazo, é algo que tu sente, que tu não pega, assim, né, algo que tu vai sentindo. Então sempre ela traz muita curiosidade. Então os alunos gostam, até porque gostam de contar as histórias das organizações ou das suas trajetórias e identifica as culturas diferentes, assim, na sua trajetória. Então acho que os alunos, valorizam muito a experiência também, né, que quando tu fala de cultura, até por ser uma coisa tão etérea, assim, tu tem que ter exemplos para trazer, para ficar mais concreto. É, eu vejo que, trazendo um pouco a minha experiência, assim, cada organização tem a sua cultura, né? Então, Uhum, assim, quanto mais organizações tu participar e efetivamente prestar serviço ou, enfim, se relacionar, isso faz com que tu, né, fica um pouquinho melhor, né? Fica um uhum, pouquinho melhor, aquela cultura já é uma cultura mais do estilo mais taylorista, até isso a gente tem, né, em fábricas, indústrias, aham, ainda tem principalmente quando o fundador ainda está presente, né? Ele uhum. traz ainda muitos elementos nesse sentido. Quando começa uma sucessão familiar ou uma sucessão na gestão da empresa, eu acho que aí se começa a se colocar algumas coisas da cultura à Uhum, prova, né? Alguns seguem o mesmo padrão, outros aproveitam aquele momento para mudar, uhum. né? Tu também percebe esse tipo de coisa? Imagina tu também, né, que é consultor, a gente vive muitas culturas diferentes em lugares diferentes, né. Eu trabalho com empresa familiar, então quando isso que tu falou do fundador, em geral existe uma evolução cultural importante quando o sucessor entra, né, porque o fundador é aquilo, é o filho dele que ele criou, a empresa que ele do jeito que ele fez. E às vezes está indo muito bem, mas precisa elementos novos que os filhos ou os netos acabam trazendo. Então a gente sempre diz isso, né, que essa evolução cultural também vem pela evolução das gerações. E que vai acompanhando as mudanças corporativas, né, tantas mudanças que a gente vê hoje, desde coisas bem simples, assim, que são a gente chama de artefatos, que são coisas concretas, o mobiliário, a arquitetura do lugar, como o comportamento, novas tecnologias, novos sistemas entrando.
né? Então, agora tem coisas que não mudam, né? Mas que são coisas que a gente qualifica, que é a colaboração, o trabalho em equipe, uma boa liderança. Essas questões acabam não mudando, embora a liderança tenha mudado muito durante esse tempo que a gente viu, mas a liderança humanizada sempre foi qualificada, né? Talvez ela não tenha sido seguida, mas todo mundo gosta de ter um bom líder, um bom exemplo de liderança, né? O que, assim, de certa forma, a gente tem observado agora, tá? Com esse advento da inteligência artificial, principalmente, é uma tecnologia meio que querendo se sobrepor a tudo isso, tá? Se Uhum. sobrepor. Tem a, agora tem a tal da evangelização da inteligência artificial, que é um mecanismo que tem, ó, nós temos todos que usar IA vai resolver nossos problemas, né? Nós temos que usar e usem, independente se vocês saibam ou não usar, vocês têm que usar, são obrigados a usar, enfim. E a gente começa a tentar enfiar a tecnologia goela abaixo sem uma preparação, sem aquela pessoa estar preparada. E a IA ela acaba mexendo também com valores, eu diria, né? Que de certa forma, da maneira como as coisas são hoje em dia, parece que elas devem ser modificadas, porque senão eu não estou fazendo certo. A IA vem para romper tudo isso. A gente sabe que muitas vezes essas tecnologias também elas vêm como bolhas, né? Como hype, né? Em situações que a gente já teve outros exemplos disso. Como é que tu vê hoje em dia essa questão de que parece que alguns valores estão sendo questionados em detrimento a esta nova tecnologia? Tu acha que isso também pode ser prejudicial? E eu acho que tu fala uma coisa bem importante, acho que estão sendo questionados mesmo, né. Eu, na minha idade, eu aprendi a mexer no computador e hoje estou vivendo a inteligência artificial, né. Então eu acompanhei todo esse processo. E, na verdade, a tecnologia ela é uma ferramenta, mas a gente sabe que ela mudou hábitos, hábitos sociais, hábitos familiares, hábitos de trabalho, né, ela mudou o nosso jeito de funcionar. Se muda o jeito de funcionar, interfere na cultura, né. Ou seja, a gente começa a valorar coisas que a gente não valorizava antes, então interfere na cultura. Agora a gente sabe também que essas questões, de valores humanos é onde que a gente vê o Brasil, pelo Acre para o Chuí, né, qual é o ângulo que a gente vê esse negócio. Então, assim, a tecnologia ela veio e ela está questionando os valores humanos, mas será que não veio para salientar os valores humanos, né? Porque a gente nunca falou tanto de soft skills, por exemplo, como está se falando agora. Nunca se falou tanto em empatia, nunca se falou tanto em colaboração, como a gente fala agora. E por que que a gente fala tanto isso? Porque veio uma ameaça, que é a inteligência artificial, por exemplo, que se eu fico pensando, será que um dia a gente não vai ser chefiado por um agente? Sabe, É, porque trabalhar com a gente já está trabalhando, a né? gente se torna meio dependente. A questão é o quanto que nós vamos deixar isso se tornar dependente, né? E quanto vamos ser obrigados a isso, forçados de alguma maneira. Querendo ou não, o mercado está sempre querendo algo novo, né? Algo que possa E ser. veio para nos ajudar, mas ele eu não Né? tenho dúvida disso. A gente pode ver como uma ameaça ou como a gente pode ver como uma grande oportunidade. Tu, como um profissional de tecnologia de informação, sabe que é uma oportunidade, né? A gente tem muitas oportunidades, desde que a gente possa utilizar como uma ferramenta. Porque, falando em cultura, a inteligência artificial age na cultura. Ela não é a cultura, mas ela age. E se ela age, ela muda, porque ela deixa a organização mais rápida. E hoje o mundo é dos rápidos, né? Se tem uma coisa que é valorizada hoje é a eficiência. Então, Isso se traduz em menos custos, principalmente quando a gente fala sobre algumas áreas, como o desenvolvimento de sistemas. Até pegando o gancho, tá? A gente, num outro podcast de inteligência artificial, a gente estava com dois convidados e a gente estava falando um pouco essa questão de soft skills, né? Em que o hard skill, que é aquela questão de escrever código, programar, uhum. hoje a gente já tem a inteligência artificial fazendo isso e fazendo isso relativamente bem, tá? Mas o que a gente parece que o futuro do desenvolvimento de software cada vez mais é valorizar os soft skills.
a questão da empatia, a questão de trabalhar em equipe, colaboração, em outros pontos que fazem a diferença para o desenvolvedor, né? Essa pessoa que até então estava muito focada em escrever código antes. Então, vindo ao encontro, né, do que tu estás comentando, parece que sim, parece que é uma volta um pouco a gente ser mais humano, né, já que aquele e delegar essa questão mais técnica, pelo menos neste momento que nos encontramos, né? Se a IA vai conseguir avançar e cada vez mais ter outras habilidades futuras, e isso é uma tendência, né, cada vez mais próxima de nós, a ponto de ser a mais persuasiva possível, como uma humana, né? Aham. Isso talvez vá acontecer mais adiante. Isso a gente não tem certeza se vai ou não. Mas nesse momento, nessa fotografia que nós estamos vivenciando agora, de certa forma, é importante talvez lidar com isso, né? E valorizar soft skills. Inclusive, a gente aqui no TRS muitas vezes é procurado por pessoas e instituições de ensino que muitas vezes nos cobram essa questão da empregabilidade. Ah, estamos formando várias pessoas na área de TI, mas elas estão com dificuldade de empregabilidade. E a gente acaba sempre recomendando, ó, vamos, valorizem e informe os soft skills, né? Porque os hard Uhum. skills cada vez mais é fácil tu obter de outra E forma, muda tanto, né, mudar também. tanto. É. Às E vezes o que tu aprende, daqui a pouco tu já é outra coisa, né? então, parece que sim, né? A gente está precisando fazer esse ajuste na formação de profissionais para que eles tenham um pouco mais de empregabilidade, mas imaginando também que a empregabilidade ela começa também a sofrer mudanças, né? Hoje em dia, para a pessoa que está iniciando, muitas vezes ela acaba sendo concorrendo diretamente com um trabalho de inteligência artificial naquele trabalho um pouco mais iniciante que ela pode fazer, né? Uhum. E por isso que ela precisa se diferenciar, com o jeitão dela. Jeitão dela. Como Não é que é é teu jeitão? Exatamente. É. Então, assim, é o jeitão dela que vai fazer se diferenciar. Tu sabe que tu falou uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que a tecnologia pode nos inclusive nos auxiliar ou nos ensinar algumas coisas de relacionamento, né. Se a gente for pegar, sei lá, os aplicativos, né, eles nos elogiam. Eu vou dizer, o Strava me elogia mais do que um monte de outras pessoas, né. Então, assim, quando ele elogia, tu gosta de ser elogiado, então, assim, tu pode se tu tem repertório para isso, tu pode pensar quando é que tu deu um elogio para alguém, quando é que tu recebeu um elogio de alguém, Ah, né. isso é verdade. Nós estamos muito carentes dessas boas práticas de convivência que meio que se perderam, né? É, então ele salienta coisas que tem aquela fala comum lá do Waze, né, que diz: "Você não errou o caminho", refazendo a rota, que todo mundo fala hoje, né. Então, assim, como é que é o jeito que tu te comunica, né? Tu vai lá e pisa com salto fino em cima da pessoa, ou tu pode ter um jeito, que se chama lá comunicação não violenta, né, um jeito de falar diferente. Então a própria tecnologia faz a gente refletir sobre o nosso comportamento. Só que para isso tu tem que estar querendo isso e estar aberto para isso, né. Agora se tu vai ficar competindo com a tecnologia, com coisas que tu sabe fazer, aí não dá, né. Então É, deixa para ela o que ela sabe fazer, né. é verdade. A gente estava conversando um pouco sobre essa questão, né? Que muitas vezes a inteligência artificial te recomenda, te elogia, né? Claro, às vezes até demais. Até Uhum, tu, de repente, dependendo do momento, tu queria que ela mais te criticasse para tu ter uma realidade sobre a situação, uhum. né? Ela te elogiando e dizendo que tá bom, e às vezes não tá. Às vezes tu tem que ir lá e mudar o prompt dizendo, olha, agora tu vai criticar tudo que tu tá dizendo e vai apontar meus Mas erros. quem é que tá no controle? É tu, Tu, é tu, é tu que tá no não é a controle. tecnologia. Tu Exato. diz para ela o que que ela tem que fazer. É, tu vai dizer não. É, Para eu poder corrigir aqui, porque até então, a princípio, tá tudo certo, é. mas não é. Então é tu que tem que estar no controle, não pode dar o controle para ela tá ali para te auxiliar, né. Então eu acho que essa coisa da dependência que tu fala, é isso que a gente precisa, a gente tá no controle, né. Já diz aquele livro, Agilidade Emocional, né, quem é que está no controle? É tu, o teu pensamento ou tu, ou o pensador,
né? E quem está no controle sempre tem que ser o pensador, não é o pensamento. É porque o pensamento voa, ele é mais etéreo, né? E o pensador que tem que ter o controle. Então, o controle das tuas emoções, o controle do que tu vai decidir, o controle de como é que tu vai utilizar a tecnologia, qual é o teu repertório que tu quer ter. É tu que tem que estar no controle, né? Eu acho que eu sei que um tema que tu também trabalha bastante é sobre liderança, né? Uhum. Liderança de equipes, enfim. Então, como é que seria uma liderança de equipes nessa era de IA, né? Em que tudo isso que você está colocando aqui entra na pauta. É, porque a gente sabe que hoje os teus coleguinhas tem um coleguinha que é um agente, né? Não é o teu colega ali que tu vê, que tu come um Daqui a pouco churrasquinho. vai ser um robô. É, Aí sei lá o que fisicamente que ele tá vai, do teu né? lado ali, né? O que que vai ser daqui a pouco, né? E isso exige muito mais da gente também, né? Que entregas que tu faz que vai te diferenciar do teu coleguinha robô. O Marcos Sperbe aqui, que provavelmente nos escuta também, é meu colega no outro TIRS Cast de inteligência artificial. Ele já tem ali um agente que é o Alfred. Ah, o Alfred, O eu Alfred, conheço o Alfred. já conhece, então ele vai interagindo e vai cada vez aprendendo mais sobre o Marcos, né? É, e é isso, né? Se a gente vai treinando, ele vai ficando do jeito da gente, mas a gente continua, a gente treina o que a gente quer, né? Então, por isso que eu digo, quem está no controle somos nós. É aquela situação, tu entra ali e só aparece coisa que tu não gosta, né? Na rede social, Talvez algumas pessoas demonstrem outras personalidades no agente que gostariam de ser, claro, né? né? Teu lado aventureiro, teu lado mais maluco, talvez apareça ali, né, no agente, né? Ah, mas é bacana, né? A gente falar um pouco sobre tudo isso. Hum. E a gente tem essa questão, né, da IA hoje tá permeando tudo nas organizações. E será que nossos líderes estão preparados para isso? Porque a gente vê duas abordagens bem distintas, né? O líder que, eu quero que todo mundo use IA, então vai lá e pesquisa e vê o que tu pode usar, Uhum. tá? Então ele está entregando essa organização assim a nível de pessoas, enfim, para alguns papéis de liderança na equipe para eles, né? Mas a gente vê também outras empresas mais organizadas, tá? Não só no ponto de vista técnico, mas pensando em como é que o ser humano alcança aquela mudança. Uhum. Como é que vai ser a jornada dele para essa mudança? Claro que no primeiro momento essa segunda opção parece ser a mais Adequada. adequada. É, E é isso que a gente tem enfrentado hoje em é. dia, né? Que as pessoas não, me parece, assim, pelo menos as que eu estou convivendo, não estão preparadas para esse momento. Uhum. Elas escutam algumas coisas aqui e ali, acham que simplificam e acham que é fácil chegar a uma nova Uhum. realidade usando inteligência artificial. Ou seja, parece que falta uma certa maturidade. O falar sobre isso também ajuda, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais vira notícia, mais tu tem interesse e mais tu aumenta o teu poder de consciência sobre aquilo ali, né? Sabe que o receio que eu tenho disso em relação à liderança, porque a gente embora a gente estamos solicitando e trabalhando para ter uma liderança mais humanizada, ainda a gente tem lideranças muito técnicas, pela própria evolução da sucessão dentro das empresas, né? Tu é um bom técnico, então tu acaba sendo Você um, não um lida. gestor, né? Às vezes o cara nem igual ao cara ou a cara nem gosta muito de pessoas, mas ganha mais, tem um poder ali, né, de persuasão, né? Tem um status, acaba sendo gestor. E daí, assim, ele com tantas oportunidades de tecnologia, de coisas mais duras ao lado dele, talvez afaste mais essa relação mais humanizada, né. Sim, ele Essa vai se apegar formação. naquilo que ele gosta, aquilo que ele É. E conhece. aquilo que dá resultado é assim, né, É. num clique tu tem um resultado. E pessoas não dá, o cara tem que ter tempo ali para escutar, para dar feedback, para desenvolver, para reconhecer a carreira, o que que ele almeja de carreira, enfim, tudo que envolve uma liderança, né. Então esse é um dos receios que eu tenho, que os líderes sejam mais convidados a pegar essa coisa mais rápido. Então isso que tu fala do preparo, eu acho que o principal preparo é a gente tem que investir nas lideranças,
Porque se ele tiver a paciência e a organização puder esperar, né, porque às vezes não pode. Sim. Ou entra ou perde mercado, né. Então e a gente sabe que hoje se tu não utilizar a inteligência artificial, tu perde mercado mesmo, né, a gente precisa estar atualizado nisso. Então, mas o quanto que de espera tu tem para e o quanto de investimento tu coloca também nas pessoas para elas poderem se adaptar mesmo, porque para todos está sendo diferente, não é só para nós que temos mais idade ou mais maduro. Os jovens, claro, têm mais facilidade, mas é também novo para muita gente, né. Então a gente vai precisar desse tempo, essa curva de maturidade, a curva do aprendizado, né. Já tem aquela curva, assim, né, que é a curva da mudança, que primeiro tu nega, tipo: "Ah, eu posso chegar e dizer: 'Ah, não quero nem aprender esse negócio, nem tenho mais muito tempo de vida. Ah, não quero'", eu nego. Ou eu posso resistir, ficar dizendo: "Ah, isso é para outras empresas, a minha empresa não precisa". Eu ainda estou no processo de ameaça. Quando eu faço a volta aqui e vou para a oportunidade, eu começo a explorar. Aí eu vejo que a minha empresa pode ficar mais eficiente, eu posso ficar mais rápido, eu começo a explorar, começo a me comprometer com aquela mudança, e só depois eu me comprometo. E isso é uma curva comum. E o tempo é de cada um, né? E o tempo pode ser longo, eu posso ficar muito tempo na resistência, como eu posso passar rápido pela Uhum. resistência, né. Então o tempo vai depender do quê? Do meu jeitão, do como é que eu tô aberta para as novidades, qual é o tempo que eu me disponho a explorar, porque eu vou ter que explorar, toda mudança Sim. exige uma Às exploração. vezes a empresa também meio que te obriga mais a te adaptar, e aí talvez esse tempo encurte. É, e quais são as práticas que essa empresa também dá para esses colaboradores, né? Será que ela tem fóruns para discutir sobre isso? Dá tempo para as pessoas testarem, explorarem, dá espaço para errar, para experimentar? Tudo isso interfere numa prática de gestão de mudança, né? Que eu acho que as empresas não estão fazendo isso. Às vezes tem um escritório para isso, mas não tem isso disseminado na cultura, né? E aí, às vezes, fica meio capenga, né, alguns estão mais preparados, outros menos, daí tem os conflitos, tem as faltas de colaboração, essas coisas que é do humano. É, tu tocou num ponto, importante aqui, né, que esses novos momentos, né, propiciados por avanço da tecnologia, como a gente vinha observando agora, provavelmente para uma organização, tirar o melhor proveito disso, vai precisar necessariamente fazer ajustes na cultura, né. Ah, com certeza, né. Que se a gente for pegar o literal, o que que é cultura, né, é um comportamento padronizado que vira verdade, assim, simplificando, né, Uhum. o conceito de cultura. Então, o comportamento que virava verdade, talvez, era não incluir inteligência artificial, por exemplo. Agora mudou, inclui. As pessoas se adaptarem, né, então como é que eu me adapto a uma coisa nova? Eu posso resistir, resistir, e todo mundo alimentar a minha resistência. Daí fica um comportamento padronizado que virou verdade. Ou eu posso incluir práticas de inovação, de inclusão de novos aprendizados, que vira verdade também. Então a cultura ela exige rituais, né? Se a gente tiver que mudar alguma coisa, vamos pegar um exercício físico, né? O exercício físico é uma coisa eu não sou sedentária, não faço exercício físico. Eu vou lá e vou fazer 100 quilômetros de pedal ou uma maratona, não, eu vou aos poucos para chegar nessa minha performance. Então a mudança também é aos poucos e tem que ir criando hábito, né. Então, eu vou treinar 2 vezes por semana, depois eu treino 3. E é essa paciência que às vezes as organizações não têm. E não tem tu falou, né, numa estrutura, não tem nenhuma estrutura, mas nem uma governança que fale sobre isso. Sim. Às vezes isso é puxado por uma pessoa, e o tempo que essa pessoa fica na organização não é tão grande a ponto de daquilo ali virar cultura, né. É, Ele tá indo no processo de mudança e sai aquela pessoa que estava provocando aquela mudança, as coisas voltam como eram é. E antes. quem faz a mudança é o líder. E a mudança, quem faz a cultura é o líder, né. E a gestão atua na cultura, não é a gestão que faz a cultura, é o líder que faz. Então, quanto mais a gente investir nessas lideranças, mais ele vai fazer uma gestão que vai atuar nessa cultura. Então cultura é comportamento, completamente comportamento, né. Certo, e essa é uma pergunta que eu sempre quis te fazer, né, enfim, mas assim, ó,
A gente tem a cultura corporativa, ela pode se tornar uma vantagem competitiva da empresa e se pode, em que situações? Eu acho que ela é sempre uma vantagem competitiva, né. O que faz um colaborador ficar numa empresa, noutra, se o salário é igual? É a cultura, né. São as relações, porque cultura tem 3 pilares, que é o comportamento, que é os sistemas, tudo que envolve aquela cultura acontecer, né, e são os símbolos, que é os valores, né, são esses 3 pilares. Então o que que faz um colaborador ficar na empresa se ele tem o mesmo salário, por exemplo, os mesmos benefícios. É o quanto que ele se sente pertencente àquela cultura. Quantos de nós não entrou num grupo, um grupo social, qualquer grupo, e tu não te encaixou no grupo, né? Então, agora, quando tu gosta daquele grupo e tu te sente pertencente, tu quer estar cada vez mais lá. Então, sempre a cultura vai ser uma Né? vantagem competitiva. E se tu gosta do grupo e quer estar lá, tu às vezes tu te adapta, né? Enfim, para você pertencer Mas assim, também. sabe aquela coisa genuína, assim, que tu não precisa fazer muito esforço, que Sim. tem um match ali, né? Quando tu não precisa fazer esforço e tu quer estar naquele grupo e tu admira aquele grupo, tu gosta das pessoas daquele grupo, tu gosta das regras que regem aquele grupo, tu naturalmente flui naquele grupo. E todo mundo quer ter esse bem-estar nos grupos. E a cultura é a interação entre as pessoas. Qualquer grupo que tem uma interação, ela gera uma cultura naquele programa. Pega o grupo, sei lá, tua comunidade, teus vizinhos, pega o teu grupo escolar, de trabalho, qualquer grupo, né? Ou vai em outro país, tem outras regras, né? Quantas pessoas são expatriadas, não se adaptam naquele país, porque não se adaptam com a cultura daquele país. Então, sempre vai ser uma vantagem competitiva se a gente consegue fazer aquele grupo de pessoas se sentir pertencente. E daí, se ele se sente pertencente às relações que são estabelecidas, os valores que regem aquilo ali, a tecnologia, o business, tudo que envolve eu me sentir bem onde eu estou. Me sentindo desafiado, muitas vezes, não quer dizer que tu esteja acomodado, né? Tu também, tu é uma pessoa de desafios, a empresa te oferece desafios, aprendizados diferentes. Então, sempre a cultura é. Quem é que gosta de ser, né, ter uma cultura de controle, de comando e controle, né, de ser assediado, ninguém gosta de ser assim, né. E isso independente, que tem já essa teoria, né, que fala das gerações, independente das gerações, um dos itens que faz as gerações trabalharem juntos é o pertencimento, né. Independente de eu ter 60 e tu ter 20, se a gente se sente pertencente, não importa a idade nem a geração que a gente viveu, porque todo o ser humano gosta de se sentir pertencente, fazer parte daquela galera, assim, sabe. Sim, sim, sim. Por isso que às vezes a gente tá nos Isso tá grupos. na gente, né? Sim, por isso que a gente tá em alguns grupos: eu também quero fazer parte daquele grupo", né. Bom, a TIRS é um pouco disso, Sim, né. sim, sim. Quem não quer estar naquele grupo ali, fazendo parte daqueles eventos, dos aprendizados, disso aqui que a gente vive. Os grupos que são cobiçados são os melhores grupos em termos de pertencimento, né. Certo. Uma outra questão que eu acho importante também, acho que trazer para o nosso público, assim, é essa questão da cultura e do planejamento estratégico. Hum, Tá? São duas coisas de peso, eu diria, né? Mas uma pode facilitar, mas pode atrapalhar o outro. Quais completamente, são é. teus comentários sobre isso, Cris? Quando a gente faz o diagnóstico de cultura, uma das coisas que a gente analisa é o planejamento, ou seja, qual é a linha estratégica, né, que aquela empresa está traçando. Porque eu não posso ter uma cultura e ter uma estratégia diferente. Bom, já dizia Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia todos os dias no café da manhã. Essa frase, né? É a frase do Peter Drucker que todo mundo repete, né. Eu ainda, de forma ousada, ainda criei mais um come-come ali, que é o mais 7, né, o meu come a cultura que come a estratégia. Porque se eu não tiver adaptado àquela cultura, também a estratégia não vai andar, né, eu que eu digo, cada um que está dentro da organização, né. Então, assim,
a estratégia, a cultura, ela precisa estar de acordo com a estratégia. Vamos pegar, que é bem teórico que eu vou falar, mas assim, eu quero uma estratégia de dados, que é hoje, né? Para eu poder tomar melhores decisões, eu ter mais agilidade, então eu preciso de dados. Aí eu tenho uma cultura de tomada de decisão, por impulso, por feeling. Nós vamos ter uma cultura de dados? Não Não, vamos. não, não. Então, uma cultura acabou de comer a estratégia da criatura E ali. é muito comum, né, antes de ter a estratégia baseada em dados, as coisas serem no feeling, né? Normalmente se iniciou desta forma. Então as pessoas já fazem isso hoje. Uhum. Então é mais fácil eu continuar fazendo do que mudar, né? É. Então é isso. Primeira coisa que tem que pensar é: será que o teu jeito de funcionar, que é a cultura, né, ela combina com aquela tua estratégia? Se tu quer aquela estratégia, tu vai ter que mudar teu jeito de funcionar. Por isso que ela é tão comportamental, né? E daí o jeito de funcionar, ela tem que estar ancorado, sustentada por sistemas, por estrutura, por tudo que envolve aquele comportamento. Vamos pegar, eu quero uma cultura de feedback, né? Então, eu tenho que treinar as pessoas para dar feedback, que é a estrutura, eu tenho que ter um sistema que favoreça isso, eu, eu tenho que ter uma liderança que ajude isso, então tem que ter uma estrutura que comporte o que eu quero. Né? Avaliações, notas, essas coisas que É, podem compor uma é. diferenciação, né? Que não é diferente, né, mas ele de qualquer coisa que a gente Uhum. faça, qualquer coisa pessoal que eu faça, né. Se eu quero me manter, sei lá, saudável, né, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso, hã, me Treinar. exercitar, eu preciso conviver com as pessoas, que agora a gente já tem esse conceito, né, da saúde física, da saúde mental e da saúde social, né, na era que a gente está da solidão, que muita gente fala isso, nós estamos numa era da solidão, quanto mais conectado nós estamos, mais sozinhos ficamos, né. Então, o quanto que a gente aprende e gosta de estar aqui, né, olho a É, olho. isso aqui podia ser remoto? Não, tu tá aqui fisicamente na minha frente, É, né? e a gente se alimenta também na convivência, Sim, né. sim. Agora, tu pergunta, aquela frase comum que todo mundo pergunta, às 3 da manhã, tu precisa de alguém, tu tem a quem chamar? Tem muita gente que não tem. Uhum. Né. E quem não tem família, não tem amigos, não tem quem tu possa atrapalhar o sono às 3 da manhã para chamar. E que a pessoa vai te atender do E outro que lado. vai te atender e vai te ajudar, né, porque uma coisa é ela te atender, outra coisa é te ajudar. Então nós estamos numa fase da solidão. E a tecnologia também, a gente se conecta com todo mundo, mas a conexão de vínculo, ela é mais rara hoje. E eu acho que é isso que nós precisamos cada vez mais, fortalecer, valorizar, reconhecer, ensinar, né. A gente começa já pelos filhos, as crianças. As crianças, às vezes, não convivem, porque ficam lá nos tablets, tá, Sim. não e elas não treinam as habilidades socioemocionais, e precisa. Trabalho remoto, nunca vivenciaram uma organização no dia a dia, não treinam as habilidades socioemocionais de ter um gestor, de ter um coleguinha de trabalho, né, fisicamente. Então tem muitas coisas que interferem no nosso É. dia a dia. Isso é uma das coisas que, de certa forma, preocupa um pouco, né? Por exemplo, na TI, a gente tem muita empresa que trabalha 100% remoto. Do ponto de vista de eficiência, custos, muitas vezes, ok. Mas isso que você está comentando, né? Essa outra inteligência social, Uhum. né? De relacionamento, isso, de ter uma pessoa do lado, de enxergar, assim como eu tô te enxergando agora, olhar nos olhos. Enfim, às vezes tu pode até ter uma percepção errada da pessoa porque tu só conhece ela remotamente, né? Quase nunca tu E experimentou conhece pessoalmente. muita quando conhece, né, por um recorte de uma tela, tu nem sabe o que que tem aqui, quando não tem a tela atrás também, né. É um recorte É, eu daquela acho que pessoa. nesse ponto eu sou um pouco tradicional. É, Acho eu que acho que o híbrido é o que funciona, sim, sim, né, um com certeza. pouco online, um pouco presencial, mas eliminar total eu sempre digo isso, né, a gente que trabalha com os alunos, se os jovens, eles precisam vivenciar um movimento corporativo, não pode ser só 100% online. Cris, assim, ó, nesses teus anos de consultoria, né, diretora da Possibilitar,
Tenho acompanhado o teu trabalho durante todos esses anos e vejo quantos trabalhos legais e empresas de alto nível, né, que Uhum. tu faz consultoria. Assim, voltando à questão da cultura, assim, o que te chamou nesses anos todos, o que te chamou a atenção nas empresas? Alguma coisa em especial que tu vivenciou, que tu pode dizer, bah, essa prática aqui é muito legal de ser adotada, alguma coisa nesse sentido? É, a gente fala, parece que cultura é uma coisa de outro mundo, né? Mas ela é aqui do lado da gente, né? E o que mais me chama atenção são os rituais que se estabelecem nas organizações, que algumas empresas elas fazem de forma tão natural os rituais, né? Por exemplo, um ritual, celebração. Parece uma coisa tão comum, né? A gente faz isso muito, né? Mas assim, Depende como fazer isso, né? não, e as empresas não fazem, Marcelo. Não Não faz. fazem, sabe? Ticou o resultado e deu, né? E celebração é algo que tu faz, celebrar é um símbolo que tu quer que aquilo repita. Por que que a área comercial, por exemplo, celebra tanto? Porque eles querem vender, inclusive precisam, né, vender. Então, assim, ó, celebrar os bons resultados é dizer para as pessoas: "Queremos que isso ocorra". Só que para tu celebrar os bons resultados, tu tem que ter steps de conquista. Aí tem que ter meta, tem que ter, sei lá, o planejamento estratégico, os objetivos, né. Então, assim, tu tem que estabelecer o que tu queres, tu tem que almejar. E quando a gente almeja alguma coisa, a gente estimula Correr um atrás. interesse por aquilo ali. Conquistando aquilo ali, celebra. Então, assim, isso eu acho que é um ritual que as empresas pouco fazem, que às vezes não custa nada de dinheiro. Eu não estou falando de uma festa, de um brinde, de uma viagem. Às vezes é só bater um sino, às vezes é só bater nas costas, é só Um abraçar, fazer e-mail. hi-fi, qualquer coisa, né. E as empresas acham talvez isso que vai ficar na gandaia, e isso é muito importante, né. Isso então, as empresas que fazem isso, fazem de diversas formas mesmo, né. Uma outra questão que eu acho que é um rito ou seja, né, um comportamento que pode ser repetitivo, todas as pessoas gostam de ser vistas, né, porque a pior coisa é tu te sentir invisível. E muitas pessoas se sentem invisíveis dentro da organização, ou só um número, ou só um resultado, né. Então, assim, ter a prática de feedback, ter a prática do elogio, ter a prática do reconhecimento, ser visto por um grupo de pessoas, ou pelo teu gestor, ou pelo teu coleguinha, seja quem for, e isso também estimula a colaboração, estimula o pertencimento, e isso é cultural. Nós temos muitas empresas que têm pessoas que não são vistas, né. E isso afeta outra coisa, quando tu não te sente vista, tu parece que tu não tem impacto. E as pessoas, elas gostam de mostrar que tem impacto, né. Se sente motivados, né? Claro, porque assim, por exemplo, nesse momento eu me sinto importante estar aqui, né, e isso reforça a minha autoestima, reforça o que eu sei, reforça a importância que tu tá me dando, tudo isso vai te fazendo ser uma pessoa melhor. E eu acho que as organizações, elas devem ter essa preocupação, porque as empresas, elas são uma amostra da sociedade. Na medida que elas estimulam as pessoas a serem melhores pessoas, vai estimular a sociedade a ser melhor, o país ser melhor, e assim a gente vai, né. E eu acho que as organizações, às vezes, pouco investem nisso, e porque querem ter mais dinheiro, porque querem ter mais resultado, não entendendo que isso afeta o resultado, né. Às vezes até tem resultado, mas será que não poderia ter mais se investisse nisso, né. Perfeito. Vejam, pessoal, quantas dicas aqui, dicas valiosíssimas, né? Que podem ser feitas, realizadas aí para valorizar as pessoas e nos ajudar, né, a ter uma cultura mais vencedora, mais Uhum. que valoriza os colaboradores que fazem parte do negócio. Bom, infelizmente, nós temos, estamos chegando ao fim, tá, São 6 do horas. TIRS Cast Personalidades com a Cris Mary. Cris,
Para as pessoas te acharem a possibilitar, nos mande aí os endereços, as redes sociais. O bom é que eu tenho duas palavras bem distintas. Uma é a possibilitar. Então, achando possibilitar, com acento cruzado, acham tudo. Dois E T's, o... né? Não, Possibilitar. um T Um só. T só. Um T só. Ah, E o tá. outro é Crismere, que também me acham fácil, né? Então, eu fico super à disposição, mas o que tu precisares, o que a TIRS precisar, tu sabe que eu admiro muito vocês, então fico super à disposição. Ah, perfeito. Muito obrigado por esta aula, né, de cultura e nos fazer entender a importância deste assunto, a importância do assunto de liderança, esses itens conectados e o quanto que as organizações podem melhorar, né? É bom para elas, é bom para os colaboradores, é bom para o negócio, E é bom para a sociedade. bom para a sociedade. Tá bom, pessoal? Ficamos aí com lembrando, né, que para vocês nos encontrarem o episódio inteiro no canal do YouTube e no canal do Spotify. Até a próxima edição. Até mais.